Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre conosco. E hoje eu gostaria de falar sobre a história de certas pessoas. Será que nós conhecemos a história de pessoas que chegaram lá? A história de pessoas que estão sofrendo? A história de pessoas que venceram? Às vezes não conhecemos a história das pessoas. Às vezes nós nem lembramos de pessoas que tiveram uma história difícil, uma vida com muita luta, né? E na Bíblia fala de muitas pessoas que chegaram aonde chegaram porque tiveram uma história difícil. Lutaram muito, sofreram, foram perseguidos. Pessoas que se dedicaram tanto e de repente é escolhido para ser um discípulo de Deus, de Jesus. A gente sabe que Davi sofreu perseguição de Saul. A gente sabe que José sofreu muito com os irmãos, com a mulher de Faraó, foi preso injustamente. Cada pessoa tem uma história. José se tornou governador, mas foi um homem fiel, sofreu muito. Davi se tornou um grande rei porque também sofreu muito durante o período que ele estava realmente para um dia ser rei. E falei sobre pessoas para ser discípulo de Jesus. Primeiro, Jesus escolhe 12 discípulos, né? 12 discípulos. E no meio desses 12, teve um que traiu, foi Judas. Teve outro que negou, disse que não conhecia Jesus, Pedro, né? Teve outro que não acreditou na ressurreição de Jesus. Foi preciso Jesus aparecer para eles e dizer, olha, está aqui, Tomé, bote a mão aqui, Tomé, sou eu, Jesus Cristo. Então tem pessoas que às vezes são escolhidos para ser discípulo ou são chamados para fazer a obra de Deus e às vezes faz bem feito, mas às vezes não consegue fazer o que deveria ser feito. E quando Judas traz Jesus, Judas entrega Jesus, Judas traz Jesus e depois Judas suicida. A pressão foi tão grande, né, de ter cometido algo errado, muito errado. Ter entregue Jesus para ser morto. Às vezes a pessoa mata outro sem precisar de usar armas, né? Mata com palavras. Tem pessoas que matam outro com palavras ou tenta matar, né? Então temos que ter cuidado com as palavras que nós falamos para os outros, que pesa muito. Judas traiu Jesus. E aí os discípulos disseram o seguinte, vamos escolher outro para assumir o canto de Judas. Aí escolheram Matias. Matias, sim. A gente não vê a história de Matias, mas os discípulos colocaram um critério. Vamos chamar alguém que esteve sempre aqui conosco. Olha aí, vamos chamar alguém que esteve sempre aqui conosco. Então Matias tinha uma história. Matias não aparece a história de Matias, mas os discípulos conhecem a história de Matias. É isso que eu quero dizer a você. Às vezes a gente não conhece a história do outro, não sabe o que o outro já passou, não sabe por que o outro venceu na vida, mas simplesmente ignora. Nós não precisamos ser lembrados pelo nome, mas ser lembrado pelo que nós fazemos. Matias, ele não foi lembrado ali pela história dele. Não tem o nome de Matias contando toda a história dele, não. Mas os discípulos sabiam da história de Matias. Era um homem que estava ali sempre seguindo eles, estava acompanhando eles. Por isso que ele foi escolhido para substituir Judas. Que nós não venhamos julgar os outros, porque nós não conhecemos a história de ninguém. Às vezes a pessoa tem um cargo, né? Tem um cargo. Mas eu pergunto, fulano tem um cargo, tem caráter?
tem realmente autoridade para assumir aquele cargo? Não sabemos. Ou simplesmente tem pessoas que às vezes não têm cargo, não têm o nome nas redes sociais, mas talvez seja uma pessoa tão boa, uma pessoa que Deus vê o coração dela. E é isso que eu quero que você medite. Deus vê o coração de cada um. O coração de cada um, Deus conhece. E a história principalmente. A minha história Deus conhece. A sua história Deus conhece. Que nós possamos estar focado no que Deus pensa sobre a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Não o que os outros falam, não o que os outros pensam, mas sim o que importa é o que Deus vê dentro do nosso coração. É isso que importa. Que nós possamos meditar e que possamos estar sempre com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para compartilhar e, acima de tudo, estar sempre fazendo a vontade de Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.